Vamos orar? Senhor, nós queremos nos achegar a Ti, nos render a Ti, Pai, para dizer que nós não somos absolutamente nada sem a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, queremos nos render, queremos confessar, Pai, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós dependemos de Ti, Senhor, conforme nós cantamos no primeiro hino esta noite. Faz uma obra, Pai, nas nossas vidas, através da pessoa do Teu Filho e da revelação do Teu Espírito. E fala aos nossos corações nesta noite, Pai, tudo para a Tua honra e tudo para a Tua glória. E é no nome do Teu Filho, Jesus amado, que nós oramos. Amém. Bom, o tema que nós gostaríamos de conversar hoje aqui é o seguinte: Senhor da herança ou herança do Senhor? Logo que eu recebi o telefonema da Cota e ela perguntou para mim qual que era o tema, eu falei para ela, eu ligo depois. Logo depois que eu desliguei o telefonema, veio essa pergunta na minha mente: Senhor da herança ou herança do Senhor? E é sobre isso que eu gostaria de discorrer um pouco com vocês hoje. Porque são duas expressões muito diferentes, pelo menos no meu ponto de vista, e era isso que eu gostaria de compartilhar. Que nós pudéssemos, através desta pergunta, descobrir que tipo de paternidade nós temos exercido dentro da nossa casa. Porque a herança, vocês sabem, esse é um versículo muito conhecido entre nós. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Mas o que nós estamos fazendo com esta herança? Nós realmente reconhecemos que a herança é do Senhor? Reconhecemos que os nossos filhos são um presente de Deus para nós? Ou nós temos nos tornado senhores desta herança? Eu gostaria de, antes de mais nada, destacar algumas questões aqui. A primeira delas é que lembrar que um homem, ele é um ser eminentemente relacional. E por que nós precisamos lembrar disto aqui? Porque, como vocês sabem muito bem, nós estamos tratando de família. Agora, por que o assunto família é tão importante? O assunto família é importante exatamente por causa dessa questão. O homem é um ser relacional. O homem, ele foi criado por Deus para, primeiro, que ele tivesse o quê? Comunhão com o seu Criador, comunhão com o Pai. E também para que ele pudesse viver em comunidade. E nós sabemos que a família é o núcleo desta comunidade. E é por isso que ela é tão importante. E quando se fala em família, se fala, obviamente, em relacionamento. Então, relacionamento é tudo, dentro do contexto de família. Nós podemos ter belas famílias, só que se não tivermos relacionamento, nós precisamos rever o que é que está acontecendo. Família de Deus, o projeto de Deus para a família, sempre foi o de uma família com relacionamentos saudáveis. E eu gostaria de ler aqui 2 versículos, Gênesis 2, 18 e Gênesis 2, 24, que nos atestam exatamente essa questão do ser relacional e também desta questão do propósito de Deus para o homem. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Não é bom que o homem esteja só. E depois, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a realidade da família, a realidade do casamento. A questão é que o grande problema é que o pecado desvirtuou todo o projeto de Deus. A partir do quê? Da transgressão de Adão. Todo o projeto inicial de Deus foi colocado a pique, exatamente por causa disso, por causa do pecado. E hoje, o que nós vemos? O homem vivendo uma contradição. Por que eu digo que ele está vivendo uma contradição? Porque ao mesmo tempo que ele quer viver em família, ao mesmo tempo ele quer viver para si próprio, olhando para o seu próprio interesse, para o seu próprio benefício. Só que quando nós falamos em vida em família, nós estamos falando no quê? Não em você buscar o seu próprio benefício, o seu próprio interesse, mas você buscar o interesse do outro. Isso que é vida em família. Só que essa é uma situação muito difícil. Colocar o interesse da outra pessoa acima do seu próprio interesse. E isso só é possível quando nós temos o quê? Uma nova natureza. Uma natureza, o quê? Uma nova natureza, uma vida substituída, que é a vida de Cristo. E nós vamos tratar um pouquinho a respeito disso. Como que vai ser possível nós vivermos então em família, com relacionamentos saudáveis, a partir de uma natureza má e perversa, a partir de uma natureza egoísta, a partir de uma natureza egocêntrica, a partir de uma natureza que nos mantém escravos das nossas próprias paixões? Como que isto é possível? O casamento, ele pode ser saudável e duradouro enquanto cada cônjuge busca a sua própria felicidade? É difícil isso. Como pode uma paternidade ser sadia enquanto os pais fazem dos filhos seus objetos de possessão, objetos de adorno pessoal? E é sobre exatamente esta última pergunta que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje. Muitos pais fazem dos seus filhos objetos de possessão, objetos de adorno pessoal. E isso é evidente que vai causar o quê? Famílias disfuncionais, famílias desestruturadas. Então a paternidade, por mim exercida, é a pergunta até que eu fiz para mim mesmo. Ela reflete um senhor da herança? Ela reflete esta relação de possessão que muitas vezes eu posso estar exercendo com os meus filhos? Ou a paternidade que eu vivencio, ela reflete um reconhecimento de que os filhos são, de fato, herança do Senhor? Existe uma diferença entre isto? A expressão herança do Senhor está lá no Salmo 127, versículo 3. E nós gostaríamos de ler com vocês. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então tudo começa a partir desta consideração, de que os nossos filhos são uma herança de Deus para cada um de nós. Todos vocês sabem que viver em família, isto implica em falarmos de atritos nos relacionamentos, tanto entre o casal como em relação aos filhos. Mas nós cremos que muitos problemas poderiam deixar de existir pela simples percepção desta afirmação, de que os nossos filhos, apesar de terem sido por nós gerados, eles não são a nossa propriedade. Nós fazemos dos nossos filhos propriedade. Muitas vezes nós agimos como se fôssemos donos dos nossos filhos, apenas e tão somente porque os geramos. Só que você
foi um instrumento usado por Deus para que o seu filho fosse gerado. Porque ele foi gerado não porque você quis, mas é porque ele o deu para você. Por isso que esse versículo 127:3 é tão importante. Os filhos são herança do Senhor para nós. Essa é a percepção. Os pais, essa questão de que muitos pais tratam os filhos como uma relação de posse, a isso é que nós estamos querendo chamar dessa expressão, Senhor da herança. Esta questão de posse, de ser dono. Será que nós temos agido como senhores desta herança? Nós somos o quê? Apenas governadores morais dos nossos filhos. Nós não somos donos de absolutamente nada. E para que a gente possa, então, refletir e ponderar algumas coisas, algumas questões práticas aqui, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 aspectos, para que a gente pudesse tentar fazer um diagnóstico preciso a respeito dessas 2 realidades. Primeiro, falando a respeito do tipo de liderança que nós temos exercido com os nossos filhos. Depois, o tipo de amor com que nós estamos amando os nossos filhos. E que tipo de ensino nós temos praticado dentro da nossa casa. O Mário, hoje de manhã, falou muito a respeito dessa questão da liderança amorosa. E eu fiquei muito contente, muito grato, porque isso mostra que o Espírito é o mesmo. Eu não sabia que ele estaria tratando sobre este assunto, mas o Espírito mandou isto também, para que nós pudéssemos refletir a respeito. Então, dentro desse, nós vamos tratar aqui primeiro, dentro da questão do Senhor da herança, para depois falarmos um pouquinho da herança do Senhor. Então, dentro dessa questão do Senhor da herança, segundo o aspecto da liderança. Quando nós agimos como senhores da herança, quando a nossa liderança dentro de casa, aliás, nós agimos como senhores da herança, quando a nossa liderança dentro de casa deixa de ser exercida com autoridade e escorrega sutilmente para o autoritarismo. Quando ela escorrega sutilmente para o legalismo. Porque se eu fosse perguntar aqui a cada um de vocês se vocês agem com legalismo ou com autoritarismo dentro de casa, ninguém iria responder isto. Mas se talvez eu perguntasse para os filhos de vocês, talvez a resposta fosse um pouco diferente. Por quê? Porque isto é muito sutil. Nós não reconhecemos o erro. O pecado faz isso conosco. O que o pecado faz conosco? Nós conseguimos enxergar o erro dos outros, mas o nosso próprio erro nós não vemos. É isso que o pecado faz em nós. Então nós não reconhecemos que agimos dessa maneira, mas os seus filhos sabem se você age assim ou não. E os meus também. E às vezes eu tenho até medo de perguntar isso para eles. Porque eu sei que eu já tenho uma tendência. E eu tenho pedido a Deus misericórdia para que Ele trate isso na minha vida. Para ser o quê? Uma autoridade através de uma liderança amorosa, como o Mário falou aqui hoje. Então, essa questão do autoritarismo, ele reflete o quê? Um abuso, uma distorção do que é de fato autoridade. E eu elenquei aqui alguns exemplos, algumas características quando isso está acontecendo dentro de casa. Normalmente, pais autoritários estão sempre preocupados com o comportamento dos seus filhos e não com as questões do coração dos seus filhos. Pais autoritários também são pragmáticos, estão muito preocupados com o resultado. Para eles, os fins justificam os meios. A questão é não se importar com a verdade, mas se o método funciona ou não. Ou seja, eles estão buscando desempenho.
também não estão preocupados com a santidade dos seus filhos, mas com essa questão do desempenho. Pais autoritários controlam a vida de seus filhos, impondo seus planos e projetos pessoais sobre a vida dos descendentes. Quem somos nós para definirmos o futuro dos nossos filhos? Se a herança é do Senhor, o futuro dos nossos filhos está entregue ao Pai Celestial. E nós devemos descobrir qual é a vontade do nosso Pai Celestial para os nossos filhos, para as nossas vidas e para as vidas deles. Mas nós esquecemos disso e vamos correndo, já definindo o que o nosso filho vai ser, qual a carreira que ele vai prosseguir, que ele vai escolher, e nem ao menos perguntamos isto a eles. Outra característica desta liderança dentro do contexto da expressão Senhor da herança, que eu destaco aqui, é a questão da competição. Tanto o pai quanto a mãe estão constantemente competindo entre si, porque há uma assimetria entre as funções. Hoje é muito comum o pai e a mãe, o marido e a mulher, estarem trabalhando fora. É muito comum isso. E isso vai gerando o quê? Uma certa competição. Porque ninguém quer abrir mão, tanto o pai quanto a mãe, da sua realização profissional. E os filhos vão ficando relegados a um segundo plano. Não, mas eu não vou abrir mão, eu não posso porque eu tenho que atender um cliente hoje. Fala, mas eu também não posso porque eu tenho um paciente. Mas então como é que fica? Não sei, você que decide. Não, mas eu não posso também. Lá, vê aí com a funcionária, vê se ela pode atender. Vê se a babá pode ficar. Vê se a tua mãe ou a minha. E vai ficando. Porque é uma competição. E é evidente que essa competição entre o pai e a mãe, isso se reflete, causando uma disfunção dentro da liderança, dentro de casa. Aspirações pessoais e profissionais têm motivado os cônjuges a buscar cada vez o quê? Mais poder. Porque a competição, no fim, é para isto. É para descobrir quem tem mais poder. Se é o marido ou se é a mulher. Uma outra característica também da liderança dentro do contexto do senhor da herança é o domínio. Pais dominadores lideram seus filhos a partir do poder que eles exercem sobre os seus filhos e não a partir da influência. O Mário explicava o que era autoridade. A autoridade, ela é caracterizada pela influência. Mas os pais dominadores, eles fazem o quê? Eles controlam os seus filhos a partir do poder que eles exercem sobre eles. Os pais usam o poder para dominar seus filhos e torná-los o quê? Torná-los dependentes. Usam o poder para manipular os filhos, controlá-los e usá-los em seu benefício próprio. Nossa, Fernando, será que é tudo isso? Isto aqui, meus amigos, meus amados, é algo sutil. Não está escrito, mas é sutil. Porque os pais vão dizer assim, não, mas isso é para o bem deles. A resposta é sempre essa. É para o bem do meu filho. Você nem está sabendo, Fernando, o que você está falando. Eu faço certas coisas para o bem deles. E de que maneira este poder ele se manifesta? De várias maneiras. Poder econômico, do dinheiro. Pais que dão mesada para os filhos adultos, até já casados. Isso é uma maneira de exercer poder sobre o filho, de controlar o filho. Poder emocional, é a chantagem emocional em relação aos filhos pequenos. Papai não gosta mais de você, se você continuar fazendo isso. Papai vai parar o carro e deixar você na estrada se você não ficar quieto. Isso é o quê? Chantagem emocional. Pressão psicológica. Você não serve para nada. Você não sabe nada.
Eu tenho mais experiência que você. Poder de superioridade, tanto em relação à força física quanto à questão intelectual, a experiência. Porque para nós pais é difícil admitir que um filho chegue para nós e saiba mais do que a gente. O filho fala alguma coisa e fala assim, você não sabe o que você está falando. É difícil, a gente sempre acha que sabe mais por conta da nossa experiência. E aí nós exercemos poder, controle sobre os nossos filhos através deste poder intelectual. E quanto maior a posição de dominância dos pais pelo poder, menor será a dependência dos filhos em relação a Deus. Por isso que isso é algo demoníaco. Quanto mais você exercer domínio sobre o seu filho, mediante poder, menos ele estará dependendo de Deus. O tiro vai sair pela culatra, se você acha que isso é melhor para ele. E uma última característica dessa liderança, dentro do contexto do senhor da herança, é a permissividade. Muitos pais confundem graça com permissividade. E entregam seus filhos a uma liberdade que eles não podem administrar. Os pais acabam querendo dar a liberdade ao filho, mas ele não sabe, ele não tem idade para administrá-la, e você acaba indiretamente estimulando o seu filho a quê? A libertinagem, ao invés de estar mostrando a ele o que é liberdade. Em Provérbios 22, versículo 6, nós vamos entender o que é isto aqui. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados, os nossos filhos precisam de limites. A palavra de Deus é clara. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Isso é limite. Você precisa fazer isso. Não confunda a graça com permissividade. Isso é mandamento de Deus. Deus vai agir graciosamente na vida do seu filho a partir do momento que você estabelecer limites para ele. E tem um outro versículo, nós não vamos ler aqui, que diz que os filhos entregues a si mesmos vão envergonhar a sua mãe. Eu colocaria, envergonha os pais, não é sua mãe, não. Filhos entregues a si mesmos. A outra questão é o aspecto do amor dentro desta realidade do senhor da herança. Quando agimos como senhores da herança, o amor por nossos filhos é condicional e ele parte da relação possessiva que os pais exercem sobre seus filhos. Não se trata de uma aliança, mas se trata de um contrato, onde os pais estão de um lado do contrato fornecendo amor e os filhos estão do outro lado para cumprir determinadas obrigações. Se as obrigações forem cumpridas com desempenho, então os filhos receberão amor dos seus pais. Esse é o amor condicional. E não digam para mim que isso não acontece na vida de vocês, porque essas questões são sutis, elas não são assim, claras. Muitas vezes, o nosso amor não é uma aliança, é um contrato. Você cumpre e eu te dou amor. Se você não cumpre, você não recebe o meu amor, a minha atenção e a minha consideração. Então, quando nós agimos como senhores da herança, o amor é assim que funciona. E eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, onde o apóstolo Paulo, ele descreve como é que é este amor. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. O amor não procura os seus interesses. Este é o amor de Deus, o amor incondicional. E o terceiro aspecto
dentro do contexto do senhor da herança, é o aspecto do ensino. Quando nós agimos como senhores da herança, nós não nos preocupamos com o ensino da verdade. Nós nos preocupamos com o ensino secular. O ensino de tudo o que envolve as questões materiais. E esquecemos das espirituais, que são as mais importantes. E quando a gente fala do ensino da verdade, que verdade é esta? Quando você está na realidade do senhor da herança, você esquece disto. Eu esqueço disto. Nós ficamos preocupados com o conhecimento secular, com o desempenho dos nossos filhos, com o bem-estar deles, e não com a sua salvação e com a sua santidade. Se preocupássemos primeiro com a salvação e a santidade, todas estas outras coisas viriam naturalmente. Mas nós insistimos em nos preocupar com o ensino, a escola que ele vai frequentar, que faculdade que ele vai fazer, qual é o curso, porque esse curso vai dar uma situação X para ele, esse curso vai fazer com que ele tenha muito dinheiro ou menos dinheiro. E qual é a preocupação que nós devemos ter? Com o ensino de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Vamos ler João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é um versículo que ele dispensa considerações. Ele fala tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa deveria ser a preocupação nossa. Que tipo de ensino nós vamos dar aos nossos filhos? E eu não estou aqui querendo dizer também que nós não devemos, como pais, nos preocuparmos com o ensino secular dos filhos. É evidente que sim. Nós devemos, os nossos filhos devem, na medida do possível, estudar, adquirir uma profissão. Só que seja qual for esta profissão que o nosso filho vier a trilhar, esta profissão, antes mesmo de trazer uma realização pessoal e profissional, ela deve o quê? Ela deverá glorificar a Deus. Ela deverá honrar o nome de Deus. É isto que esta profissão deverá fazer. E não se ela vai trazer ou não um resultado financeiro positivo. Ela até poderá trazer. Ela até poderá trazer uma realização para os nossos filhos. Mas lembre-se de uma coisa, nós vamos ler agora, Provérbios 19, 23. A verdadeira satisfação não está em coisas. E é aí que nós erramos muito. Nós ficamos imaginando que a realização pessoal, que a realização profissional pode acontecer com um curso, com um casamento, com isso, com aquilo. Meu amigo, você só ficará satisfeito com uma coisa apenas. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Olha que maravilhoso. O temor do Senhor nos conduz à vida. E aquele que o tem ficará satisfeito. O que vai satisfazer o nosso coração é o temor do Senhor. E quando nós tivermos isso, olha a consequência: mal nenhum nos visitará. Então a preocupação dos pais, ela está muito ligada com a competitividade deste mundo. O desejo dos pais é que os filhos se sobressaiam na sociedade, que tenham sucesso, obtenham projeção, de preferência que se tornem ricos e bem-sucedidos. Mas será que este é também o desejo do nosso Pai?
será que este é o desejo dos nossos filhos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Pais que agem como senhores da herança relegam o conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, preocupando-se em demasia com as questões materiais, em detrimento das espirituais. Então, quando agimos como senhores da herança, esta é a realidade, a triste realidade. Agora vamos analisar o outro aspecto. Como é viver uma paternidade onde nós reconhecemos que nossos filhos são verdadeiramente herança do Senhor? Primeiro, eu diria que só reconhece que a herança é do Senhor aquele que é filho. Quando nós falamos em herança, nós estamos falando o quê? De algo que é herdado de pai para filho. Se esta realidade, que é uma realidade nossa, ou seja, se eu reconheço que os nossos filhos são herança do Senhor, a primeira questão é, eu preciso ser filho do meu Pai Celestial. Eu sou filho do meu Pai Celestial ou não? Eu preciso o quê? Reconhecer Deus como Abba. Eu preciso ter essa intimidade com o meu Pai, a ponto de chamá-lo Abba, Paizinho. E eu queria ler com vocês João, capítulo 1, versículo 12, que trata dessa realidade. Então nós vamos reconhecer que os filhos são herança do Senhor, a partir desta perspectiva de que eu sou filho. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê? Em Cristo. Ele o fez, ele o tornou filho de Deus. Você é um co-herdeiro com Jesus Cristo. Então você pode dizer que os seus filhos, que os meus filhos, que os nossos filhos são o quê? Herança do Senhor. E dentro do aspecto da liderança, quando nós reconhecemos que os nossos filhos são herança do Senhor e que nós não somos senhores da herança, a liderança que nós exercemos dentro do lar é uma liderança em amor, pautada pela submissão dos pais a Cristo. Maiores detalhes, vocês pegam a mensagem do Mário, que ele destrinchou isto aqui. Mas essa é a liderança em amor de pais submissos a Cristo. A paternidade bíblica, ela reconhece esse papel de chefia. No Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra kefale, que significa cabeça, 58 vezes na Bíblia. E ela usa uma parte da anatomia humana para descrever esta questão da liderança, do que é ser o cabeça. Ela usa a cabeça para demonstrar o símbolo de liderança. E esta liderança, esta autoridade, é uma responsabilidade que o Pai nos outorgou. Não é uma liderança que ela nasce por si só, mas é Deus quem a concede para você. E a partir desta liderança, nós podemos encontrar dois princípios básicos. O primeiro, de que os filhos são verdadeiramente um presente de Deus e não apenas um fruto do relacionamento humano entre um homem e uma mulher. E o segundo princípio, de que Deus nos colocou nesta posição de autoridade porque Ele é a nossa autoridade. Você não pode exercer a paternidade bíblica com autoridade se você não estiver debaixo de uma outra autoridade, que é a autoridade de Deus.
Em outras palavras, só pode exercer uma liderança sadia em termos de paternidade bíblica quando nós também aprendemos a ser liderados. Todo o conceito que você tem de liderança do mundo, em relação ao que Deus tem proposto para nós, ele é o contrário. Então, para que sejamos bons líderes, precisamos ser, antes de mais nada, seres liderados, ou seja, que tem Cristo por cabeça. Cristo é a nossa cabeça? Cristo é o nosso líder? Se Cristo não for o cabeça dentro de casa, a sua paternidade, ela não está sendo exercida dentro desta realidade da herança do Senhor. Aí você está lá na outra. Você está sendo um senhor da herança. Se nós queremos reconhecer que nossos filhos são herança do Senhor, nós precisamos urgentemente que Cristo seja o cabeça dentro da nossa casa. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém. E um elemento fundamental para que Cristo seja o nosso líder se chama humildade. Sem humildade, isto seria impossível. Uma outra característica da herança do Senhor, segundo o aspecto da liderança, além dessa que nós falamos agora, que nós precisamos ser liderados por Cristo, é a seguinte: segundo os padrões do mundo, a liderança que nós encontramos na Bíblia, ela é radicalmente oposta. No conceito do mundo, o bom líder é aquele que sabe mandar e, como reflexo desta qualidade, ele tem uma boa conta bancária. O bom líder é visto dessa maneira. Não, fulano ele sabe mandar e olha como ele é próspero. Então ele é um bom líder. As empresas, as grandes empresas, elas estão atrás de bons líderes, porque elas sabem que eles trarão bom retorno financeiro. Mas e nas Escrituras? O verdadeiro líder é aquele que serve, não é aquele que sabe mandar. Líder, dentro do contexto bíblico, é aquele que serve, que está mais preocupado com o interesse dos outros em detrimento do seu próprio. E eu gostaria de ler aqui uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 20, do versículo 26 até o versículo 28. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer ser um bom líder no reino de Deus? Se você tem essa aspiração, então você comece a servir. E servir quem está mais próximo de você, que são os seus entes familiares. Comece a servir dentro de casa. Porque seria uma hipocrisia nós falarmos aqui em liderança no reino de Deus e dizer que você precisa servir a igreja, a comunidade local. E isso pega muito profundamente.
Cada um de nós. Será que o homem que está na liderança da sua família tem servido a sua esposa, tem servido os seus filhos de forma satisfatória? Ou ele tem se preocupado apenas em ser um provedor do lar? E aqui a coisa pega para nós, homens. Nós não somos líderes apenas para dizer que somos. Nós fomos colocados por Deus nesta posição para servir as nossas esposas e para servir os nossos filhos. Em todos os aspectos. Desde que isso só vai funcionar, evidentemente, se nós estivermos em submissão a Cristo. Porque senão isso será um fardo, será um peso para você. Será uma obrigação. E a liderança cristã, quando nós estamos em submissão a Cristo, ela se torna leve, ela se torna prazerosa. Você serve, mas este serviço, ele não te causa peso. Esse serviço, ele te dá alegria. E essa é a grande diferença. Um outro aspecto também na liderança, dentro do contexto da herança do Senhor. Hoje em dia, a liderança das famílias, aqui é uma questão negativa. Ela é exercida não em submissão a Cristo, mas em submissão ao dinheiro. Ou seja, manda quem ganha mais. Ou manda quem ganha, o que é pior. Porque hoje tanto a mulher quanto o marido trabalham. Então quem manda? Quem lidera? Não, eu lidero porque eu ganho mais. Você ganha menos, então você que tem que abrir mão das suas coisas. Ou, não, eu mando porque eu ganho. E isto é uma realidade que nós vemos, inclusive, dentro das nossas igrejas. Tanto o homem quanto a mulher exercem liderança a partir dos seus rendimentos. Eu pago as contas, então eu mando. E onde é que está a submissão a Cristo? Eu pergunto. E aí, um grande teste para a mulher é exatamente aqui. Porque às vezes nós vamos encontrar lares onde a mulher ganha mais, onde a mulher hoje, na realidade deste mundo moderno, é a mulher quem trabalha. Às vezes o homem está com os afazeres domésticos. Mas se a palavra colocou o homem como cabeça da mulher e Cristo como cabeça do homem, e a mulher ganhando e o homem não, de quem é a liderança? A liderança é do homem. Por quê? Porque é isso que a palavra está nos ensinando. Não é a liderança em submissão ao dinheiro, mas é a submissão a Cristo. Quando reconhecemos que nossos filhos são herança do Senhor, os pais não se preocupam simplesmente como provedores materiais, mas com os aspectos espirituais dos seus filhos. Eles estão preocupados com o novo nascimento dos seus filhos, com a regeneração dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. E onde é que nós vamos exercer esta função de embaixador? Não, agora eu sou embaixador de Cristo. Eu quero que a missão me leve lá para a Europa, porque eu quero pregar o evangelho lá em Paris, lá na Grécia, nas ilhas gregas. Meu amigo, você é embaixador de Cristo e o teu primeiro mandato, se é que é assim que se diz, é dentro de casa. Não é você que vai regenerar os seus filhos, mas é você que vai levar os seus filhos e apresentá-los a Deus, ou apresentar Deus a seus filhos. Quem vai fazer isso somos nós. Não é o pastor da igreja, não é o líder de célula, somos nós. Ou seja, nós devemos nos preocupar com as realidades eternas. Segundo aspecto
dentro do contexto da herança do Senhor, o aspecto do amor. Quando reconhecemos que nossos filhos são herança do Senhor, aprendemos a amar segundo a perspectiva de Deus, manifestada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que perspectiva é essa? Do amor incondicional, do amor que não exige contrapartida, do amor que não exige desempenho. Esta é a realidade. Não há contrapartida. Ah, mas o meu filho, ele foi... Você não sabe com quem eu estou tratando, Fernando. Ele não merece tudo isso, não. Meu amado, e você merecia salvação de Deus? Quando Deus olhou para você, Ele olhou para você porque você era uma pessoa que não tinha pecados? Você e eu éramos os piores pecadores. E Deus olhou para nós da mesma maneira. Isso é graça. Como é que nós vamos agir com os nossos filhos? Com graça. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos educar os nossos filhos. Nós falamos, já lemos aqui aquele versículo em Provérbios. Ensina a criança no caminho, você tem que pôr limites. Mas ao mesmo tempo que você ensina os seus filhos no caminho do Senhor, delimitando o caminho, colocando para ele aonde é que ele pode ir, até onde, o que ele tem que fazer ou não, você vai agir também de maneira graciosa com ele. E não vai exigir desempenho. Falar isto dentro de uma igreja pode parecer uma incongruência, mas é a realidade. Mesmo quando confessamos que somos cristãos, nós estamos exigindo desempenho dos nossos filhos. E depois justificamos. Não, mas é para o bem dele, Fernando. É para o bem dele, é que você não sabe. Se eu não agir desta maneira, nada vai acontecer. Mas não é você quem vai fazer acontecer, é Deus quem vai fazer acontecer na vida do seu filho. Na vida dos meus filhos. E para isso nós precisamos o quê? Nos render a Ele. E é fácil? Concordo, é muito difícil. É muito difícil. Mas pela misericórdia de Deus, Ele vai tratar isto conosco e nos ensinar a entregar os nossos filhos a Deus, crendo que Deus vai operar na vida deles, crendo que Deus vai dirigir a vida deles e que Deus vai prosperar a vida deles no entendimento e na vontade de Deus, não na nossa. E quando nós reconhecemos isso é muito bom, porque isso nos traz o quê? Alívio. Ou será que nós não cremos que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa? Nós não enxergamos tudo o que se passa na vida dos nossos filhos. Nós não enxergamos o que se passa dentro do coração deles. Mas Deus sabe. Então Deus sabe o que é melhor para eles. Nós precisamos nos render, entregar e crer. E fazer aquilo que a Bíblia fala. Pai, ensina a criança no caminho que ele deve andar. E uma outra questão do amor de Deus, que é, assim, pode parecer, é que nós não lembramos disto aqui, mas isto é o que faz a diferença. Nesse mundo aí fora, quando se fala em amor, só se fala na questão do sentimento. Mas o que nós aprendemos do amor de Deus? O amor de Deus não é apenas sentimento. O amor de Deus é ação. E eu queria ler com vocês 2 versículos. O primeiro deles lá em 1 João 3,18 e depois um velho conhecido nosso, que é João 3,16, que inclusive foi lido hoje cedo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor de Deus. Primeiro nós lemos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. A gente já está cansado de discurso. As nossas esposas estão cansadas do nosso discurso, dos homens da casa. Os filhos também estão cansados de discurso. Talvez isso seja até uma realidade. Os meus filhos estão aqui, ouvindo. Talvez eles estejam falando, mas já estou cansado de tanto discurso bonito. Mas, o quê? Nós devemos amar de fato e de verdade. E o maior exemplo que nós temos é o que Deus fez em nosso favor. Por quê? Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Ele não ficou apenas no verbo. Aliás, o verbo se fez carne. Graças a Deus. E a última característica, o último aspecto dentro do contexto da herança do Senhor, que é o aspecto do ensino. Quando reconhecemos que nossos filhos são a herança do Senhor, o ensino da verdade passa a ser algo que é prioritário dentro da família. E os pais assumem esse mistério, testificando em suas vidas que é necessário aprender para depois ensinar. A coisa mais importante que nós podemos fazer dentro dos nossos lares é ensinar a verdade aos nossos filhos. Só que você não pode ensinar a verdade se esta verdade não for real na sua vida. E a verdade, nós vimos aqui, é Jesus Cristo. Se Cristo não for realidade na sua vida, meu irmão, você não tem habilitação para ensinar a verdade a seu filho. Se você o fizer, como disse o pastor Humberto hoje cedo, isto é obra morta. Nós precisamos ter esta consciência. Você só pode ensinar a partir do momento que você vive aquilo. E principalmente na questão da verdade que é Jesus Cristo. Mas eu não tenho essa... Eu reconheço que eu não tenho isto, Fernando. Então peça a Deus. Peça a Deus. Que tudo dá. Com alegria. O que ensinar? A única verdade que liberta o ser humano. E eu não estou falando de como ser próspero financeiramente. A única verdade que liberta o ser humano é Jesus Cristo. João 8, 32. Vamos ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E de que maneira nós vamos fazer isto? De que maneiras vamos ensinar os nossos filhos? De que maneira vamos ensiná-los a respeito desta verdade que liberta? Eu queria ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 6 e 7. Esta é a maneira com a qual nós vamos ensinar a verdade. Em primeiro lugar, sendo Cristo uma realidade em nossas vidas. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Primeiro, elas precisam estar no coração.
E depois, nós vamos passar isso aos nossos filhos. Em todo lugar, em todo momento. Isso significa que esta verdade, tem muitos pais que acham que a verdade, que é Cristo, deve ser ensinada aqui na escola bíblica. Deve ser ensinado no acampamento. Deve ser ensinado na escola dominical e em outras atividades para crianças, para adolescentes e jovens. Meus amados, esta é uma realidade e uma necessidade que nós, pais, temos. Nós vamos educar, nós vamos ensinar esta verdade que é Cristo aos nossos filhos, nos nossos lares. Isto é função nossa, isso não é função da igreja, isso não é função de pastor, isso não é função, até porque a palavra de Deus diz que os homens, os pais, são sacerdotes, profetas e reis dentro dos seus lares. Então devemos lembrar que para sermos um discipulador, para ser um discipulador, você precisa ser um discípulo primeiro. Você somente pode ensinar se você antes foi ensinado. Você foi chamado para ser um discipulador na sua casa, mas você é discípulo de Jesus? Cristo é o cabeça? Então, para poder ensinar é preciso, primeiro, ser humilde e receber o Senhor para poder dar aos filhos, e receber do Senhor para poder dar aos filhos. E segundo, matricular-se no discipulado com Jesus. Você já fez a sua matrícula? Agora, esse curso, Discipulado com Jesus, ele não é um curso teórico, e como nós lemos aqui em Deuteronômio, ele não é na sala de aula. Ele é um curso prático. E você vai ensinar os seus filhos em todos os lugares. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse é o discipulado com Jesus, que nós vamos exercer perante os nossos filhos. E para encerrar, eu queria concluir aqui com vocês algumas questões. Já estamos encerrando. Primeira delas, todo relacionamento saudável pressupõe confiança. Relacionamento implica em confiança. Só teremos relacionamento com o Senhor se confiarmos nele. E nossos filhos só terão relacionamento conosco se eles confiarem em nós. É a mesma situação. Você só confia em Deus se você só tem relacionamento com Deus se você confiar nele. É a mesma coisa entre os cônjuges. Nós só teremos relacionamento de fato entre casais se eles confiarem um ao outro. E em relação aos nossos filhos, o mesmo. Os seus filhos, os meus filhos, eles confiam em mim, confiam em vocês? Isso é questão sine qua. Nós não teremos relacionamento com eles se não houver esta confiança. E nós, pais, os pais precisam ser confiáveis. Pessoas de palavra que encorajem a confiabilidade em seus filhos. Nós precisamos exercer isto perante eles. Estimulá-los à confiança. A segunda questão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Parece óbvio, né? Você não pode liderar seu próprio filho se não estiver antes sendo liderado por Deus, tendo Cristo por cabeça. Que nós falamos aqui. B. Você também não pode amar o seu filho com o amor de Cristo se você não recebeu essa nova vida de Cristo através da cruz, com a morte e a ressurreição. C. Você também não pode ensinar seu filho se você não conheceu antes a verdade que é Jesus Cristo. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem.
Se você não tem, peça a Deus, para que Ele lhe revele todas essas realidades e essas verdades, para que nós possamos, então, a partir deste conhecimento, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E a terceira e última questão: se temos agido como senhores da herança e não reconhecemos que a herança é do Senhor, nós precisamos urgentemente, primeiro, reconhecer o nosso erro, confessando o nosso pecado. E isto é para mim também. Reconhecer que erramos, porque os meus pais sempre repetiram uma coisa quando eu era criança: pior cego é aquele que não quer ver. E, às vezes, nós não queremos reconhecer que nós estamos errados. Isso é verdade, hein? Olha, o que o Fernando falou é a verdade. Mas isso é para o meu vizinho, é para o meu amigo. E se o meu amigo estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra, quão bom seria para a vida dele, né? Meu amigo, é para você. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Não é para o vizinho. É para você, pai, para você, mãe. Reconheça o erro, confesse o seu pecado. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. B. Vamos acabar com a hipocrisia, como se nada estivesse acontecendo. Há 2 semanas atrás, nós falamos muito aqui sobre os judeus. Eu tenho aprendido muito com eles. Capítulo 2 de Romanos é uma maravilha. Porque capítulo 2 de Romanos não está falando dos judeus, está falando de nós, que somos hipócritas. Então vamos acabar com a hipocrisia? Vamos parar de fingir que não está acontecendo nada de errado dentro das nossas casas? Porque a cura vai começar por aqui. 3, reconhecer que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos advogado. Vamos ler esse versículo aqui? É este e mais um, e aí nós encerramos. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Não se aveste, meu irmão. Nós temos advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Graças a Deus. E Ele exerce uma advocacia dativa. Você não precisa pagar, tá? 4, vamos pedir perdão aos nossos filhos para sermos curados. Se estamos nesta realidade de sermos senhores da herança, vamos pedir perdão aos nossos filhos. Vamos reconhecer isto tudo. E, por fim, eu gostaria de ler João, capítulo 8, versículo 11. Vamos ouvir a palavra de Jesus. E Jesus esteja falando para mim, para você. João 8, 11. A parte final. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus não está te condenando se você tem errado na paternidade que a palavra de Deus tem para nós. Vocês viram aqui, nós temos advogado. A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer se estamos ou não errando. Mas nós temos advogado, Jesus Cristo, o justo. E Ele não te condena. E Ele diz para você, vai e não peques mais. Que isso seja verdade nas nossas vidas e que o Espírito fale
com os nossos corações. Amém?